Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje, domingão, último dia do mês de junho, dia 30. Graças a Deus, o Ibovespa fechou positivo e deixa todo mundo feliz, né? Depois de 3 meses de queda, o Ibovespa tem um fechamento em alta, né? Valorizando um pouquinho e, claro, deixando todo mundo um pouco mais contente, tanto que vários ativos já começam a sinalizar uma nova pernadinha de alta. E é lógico que a gente avaliou tudo isso ontem aqui no nosso bate-papo, durante o sábado em ação, e no Boas da Semana a gente traz alguma coisa já resumida, pronta, para que vocês possam avaliar ao longo da próxima semana. Então vamos lá, porque esta semana, por conta dessa mudança do Ibovespa, essa valorizaçãozinha, inclusive fechando o mês de junho em alta, temos vários ativos e muitos deles estão na nossa planilha de swing trade semanal. Já julho começando com mais de 20 oportunidades de estudos aí. Então vamos lá, vamos fazer esse nosso bate-papo. Vocês sabem que domingo aqui a gente faz um review do Ibovespa, de dólar, de índice, de algumas commodities e, claro, deixa algumas oportunidades de estudo para vocês ao longo da próxima semana, tá? Vamos lá então, fazer o nosso Boa da Semana para a semana do dia 1º ao dia 5 de julho. Fica aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. É um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Henrique. Já te peço, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixe marcada a opção todos, porque assim que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda lá a recomendação meia hora antes e você vem participar com a gente. E claro, mais um detalhe, né? Assim que nós chegarmos no número de 50 mil inscritos, que já passamos de 49 mil, nós vamos abrir aqui uma turma do nosso programa de imersão e mentoria, que normalmente eu faço lá na sede da corretora da Nomos, em São Paulo. Nós vamos fazer online para que todo mundo possa participar e, claro, já como confirmamos aqui há algum tempo, 10 vagas vão ser totalmente free. Nós vamos deixar um cupom de desconto, vamos fazer um vídeo para lançar e tudo mais, e um cupom de desconto com 10 vagas totalmente free. Acabou as 10 vagas, o pessoal se inscreve, fazendo inscrição normal, mas a ideia é comemorar com vocês esses 50 mil. Então não perde tempo não, é agora, se inscreve aí. Tudo bem, e você que já é o nosso inscrito aqui, né, já é o nosso veterano, o meu grande abraço sempre, é um prazer enorme ter a participação de vocês, a companhia de vocês e a credibilidade que vocês nos dão, tá? É sempre um prazer aí, uma honra mesmo. Vamos lá, galera. Semana de Bovespa fechando em alta, né? Vamos analisar o que é que nós estudamos a semana passada, para a gente comprovar. A gente sempre coloca os estudos aqui e faz aquela setinha lá. Até um amigo meu, Celestino, falou assim: Henrique, outro dia eu estava olhando o seu vídeo lá, não entendi nada daquelas setas que você coloca. Mas a hora que você começa a assistir, você vai entender que nós estamos olhando para o gráfico e analisando as probabilidades dos futuros movimentos que o Ibovespa pode fazer. Então, o que nós falamos aqui domingo passado? Falamos que, caso perdesse esse fundo aqui, ele poderia vir buscar o fundo anterior e depois uma média de 400 períodos, que são 400 dias, né? Então, ele poderia vir buscar essa região como um suporte. E caso houvesse o rompimento desta região, que estava bem segurado aqui, né, pela média de 21 períodos, ele poderia ir buscar topos anteriores e depois talvez a média de 200 períodos. Esse é o nosso estudo, então a gente analisa probabilidades de acordo com movimentos anteriores. O que é que aconteceu então na última semana de junho? Abre a segunda-feira já subindo, ganhando força, indo buscar já uma regiãozinha de topo. Não chegou no topo, mas chegou próximo do topo, até não teve um volume tão expressivo assim. Mas na terça se segurou, uma barra ignorada. Na quarta-feira, a média de 9 períodos encostou no candle, ou o preço encostou na média de 9 e na média de 21. E aí, quinta-feira, ele teve esse movimento bonito, indo buscar o topo anterior e praticamente chegando na média de 200. E aí, na sexta-feira, como é um dia mais tranquilo, né, menos volátil, menos liquidez, olha lá, encosta na 200 e fecha o dia negativo. Então, nós conseguimos identificar esse provável movimento considerando a média de 200 períodos como um provável alvo. Não só a média de 200, como a média de 80 também, né? Então, é uma região de bastante força aqui e bastante defesa. O que aconteceu? Bateu, segurou. O interessante é que ele não perdeu esse fundo aqui, ó, esse topo, né? Não chegou a perder essa região de topo. Então, ainda assim, estamos numa região de troca de polaridade. Por quê? Porque aqui foi um fundo. Aqui ele praticamente fez um topo na mesma região e agora ele fecha um pouco acima.
Qual é a proposta agora para os próximos dias do Ibovespa? Se continuarmos nesta onda, né, de positividade que aconteceu nessa última semana. Então, nós podemos entender o quê? Caso rompa para cima, ele pode começar a fazer zigue-zagues ascendentes, né, vindo buscar esta região aqui, que foi uma região que afundou bastante o Ibovespa, lá no dia 22 de maio. Então, creio eu que ele possa vir buscar essa região aqui e depois dali passar para mais para cima, tá? Então, vamos com calma para nós identificarmos ponto a ponto. E caso ele perca, comece a semana caindo um pouquinho, ele pode vir buscar essa região da média de 9 e depois, se perder a 9, volta lá na média de 21, que já está começando a subir também a 21, né? Então, vamos ficar atento, tá? No gráfico semanal, olhando o Ibovespa no semanal, vamos só tirar os estudos aqui que eles são pelo diário, né? Olha lá, no gráfico semanal, como é que foi o comportamento do Ibovespa? O que é que nós falamos aqui há algumas semanas e já vamos, né? A gente já vem falando sobre isso e destacando essa possibilidade da média de 80 períodos segurar o preço como um suporte, como aconteceu lá no fim do ano passado, em outubro, antes de começar aquele ralizão que fez a máxima histórica do Ibovespa, né? Então a média de 80, olha só, serviu como um suporte aqui e novamente serviu como um suporte aqui. 2 semanas e agora começa a ganhar um pouco de força. Para o gráfico semanal, seria interessante que ele já tivesse a próxima semana um candle nessa situação aqui, pessoal, um candle próximo disso aqui, assim, ó, um candle verde, né, um candle comprador, assim, ó, rompendo a 9 e a 21, para deixar para a segunda semana do mês de julho uma ideia de que ele pode fazer um movimento igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Rompendo médias e ganhando força. Aí sim a gente entra no segundo semestre já olhando para o lado do positivo, né? E se nós considerarmos uma outra análise aqui, olha só, nós tínhamos estocástico lento nessa região lá do mês de outubro, lá na região de sobrevenda. E agora, como é que ele está? Também na região de sobrevenda, e já saindo dela. Então, se nós considerarmos o mesmo tipo de movimentação que aconteceu aqui, podemos ter o início agora de uma nova alta, pelo menos vindo buscar esta região de topo anterior, depois esta região de topo anterior e depois lá em cima o topo histórico. Temos que ter paciência, né? Por que temos que ter paciência? Porque a movimentação do Ibovespa só acontece com a movimentação das ações que o compõem, né? Então nós temos que ficar de olho nas ações. Mas como o índice Ibovespa é uma referência, nós sempre fazemos essa análise aqui, tá? Beleza? Muito bem. E o gráfico mensal do Ibovespa, então, para encerrarmos, olha lá, a análise do Ibovespa. Tivemos, então, dezembro, um mês forte, novembro também fortíssimo, aí janeiro queda, fevereiro alta, março, abril, maio, queda. E junho, olha lá, ele veio buscar a média de 21, fechou perto da média de 9 do mensal. Então, isso aqui já configura, na visão de alguns, um ponto contínuo, né, que é um setup do Stormer, que usa a média de 21, e um 9 ponto alguma coisa do Larry Williams. Olhando para cima, o Ibovespa está em tendência de alta no gráfico mensal. O que ele veio fazer agora? Uma correção na média. E agora pode começar de novo o zigue-zague ascendente no mensal, que seria muito bom, né? Ótimo. Certo? Então, visto o índice Bovespa, vamos dar uma olhadinha no dólar, porque o dólar está voando, né? Dólar está voando, olha isso aqui. Comentava com vocês já há algumas semanas esta situação das médias de 400 períodos do dólar. Comentava aqui que ele poderia ser um alvo, voltou. Quando ele faz um novo zigue-zague, eu falei, se romper aqui, vai na outra média. E agora rompeu a segunda média longa. E agora nós temos espaço livre para o dólar, pessoal. Independente do índice Bovespa subir também, o dólar está subindo forte. Ó. Só na sexta-feira foi uma valorização de 1,5%. É difícil acontecer isso. Aconteceu esses dias atrás também aqui, ó, dia 6 de junho, 1,78%. Então o dólar está começando a variar bastante no gráfico diário. Está esticado? Sim, está esticado. Pode ser que venha uma venda? Pode ser que venha uma venda, mas não aparece isso para nós no gráfico. Olha o semanal do dólar. O que eu comentava algumas semanas também? Comentava que, caso houvesse o rompimento desta região, que eram topos que já foram testados, ele poderia buscar a próxima região. Lembram-se disso? E depois, onde é que nós estamos vendo o topo final do dólar aqui? Lá na média de 200, e eu comentava esses dias atrás que aí já estaríamos falando em dólar a 5,86, mas a média virou um pouquinho para baixo, está em 5,84, mas é na casa dos 5,80. Não está longe de acontecer, tá? Graficamente falando,
tem espaço para isso. Olha lá. E o mensal do dólar? Olha lá. Rompeu a média de 21 e abre-se uma avenida para subir, né? Avenida. Um bom volume. Então, precisamos ficar atentos na posiçãozinha do dólar, tá? O gráfico diário já está esticado. Quem quer posicionar para swing trade, não é a hora, não. A swing trade foi entrada aqui, ó. Tá? Aí uma saidinha parcial aqui, outra parcial ali, agora vai conduzindo, mas a entrada já foi, tá? Agora a gente só vai ficar de olho nas oportunidades de day trade, que aliás estão dando muito boas sinais, né? Através do nosso VDT Million para day trade. Se você não viu, assista lá os vídeos da semana passada, retrasada e do começo do mês de junho, que tem toda a explicação direitinho lá e uns aprendendo na prática, que é quando eu gravo alguma operação que eu estou fazendo aqui e solto para vocês, tá? Bitcoin. Esses dias o Bitcoin teve uma abertura com gap de baixa, né? Aliás, foi segunda-feira, abriu com gap de baixa, fechou em queda, depois começou a subir um pouquinho, mas agora está repicando, não tem nada a se fazer no Bitcoin. No intraday, talvez alguma outra operação aqui, mas por enquanto travado no preço, tá? Olhando para a curva de juros, que a gente sempre faz a mesma análise aqui, observe vocês como a curva de juros é muito similar à movimentação do dólar, pessoal. Então, olhando para 2029, estamos considerando uma taxa de juros na casa dos 12,3%. E com isso, o dólar aumenta bastante, o dólar acompanha bastante a curva de juros. Observe essa movimentação aqui e observe aqui o dólar, ó, é muito similar. É muito similar. As médias, posicionamento das médias, olha lá. Está bem parecido, só que o juro já disparou. E olha lá. E tem o mesmo movimento, ó. Observe, mesmo movimento no gráfico semanal. Olha o dólar no gráfico semanal. Mesmo tipo de movimento, ó, quase fazendo um fundo duplo. E aqui também um fundo duplo. Ó, e foi embora. Então, os juros também está jogando para cima, tá? Isso aqui é o mercado precificando o que o risco país oferece para nós hoje, né? Então, não tem como fazer nada aqui. Precisaria um outro tipo de intervenção, um outro tipo de políticas, talvez, né, de medidas econômicas para olharmos para baixo aqui para 2029, tá? Mas, isso à parte, né, não temos controle sobre isso, a gente analisa o gráfico e joga para frente o que podemos fazer e vamos analisar o que puder fazer. Então, quem está posicionado em dólar está bonito, quem está posicionado em índice também não está ruim, só vamos olhar agora para a próxima semana aí. Certo? Vamos lá para as commodities. O boi, essa semana, teve uma leve alta, bem contida, na verdade, né? Mas pouquinho aqui, ó, praticamente no 0 a 0. Semana passada foi um pouquinho melhor, subiu 1,60%. A semana retrasada, 1,76%. Está encostando na média de 21 períodos e vejam, como nós temos o boi trabalhando de lado desde setembro do ano passado. Setembro, outubro está bem de lado, não tem força para subir, apesar dos frigoríficos estarem arrepiando, né? Ontem nós vimos aqui Bife, Marfrig, JBS, Brasil Foods, tudo subindo. E o boi se segurando aí, tá ruim para os pecuaristas, né? O legal aqui, na minha visão, é que a média de 200 já começou a envergar para cima. Então, na média dos últimos 200 dias, o boi começa a ganhar um pouquinho de valorização. Tudo bem que ainda é tímido, falta bastante volume entrar aqui, mas começa a dar algum tipo de sinal. É hora de se posicionar, pensar em se posicionar? Ainda não. Precisamos esperar o boi passar para cima da média de 200 e fazer um pivôzinho de alta. Aí a gente vai pensar, tá? Soja. Essa semana termina também com uma leve quedinha aí, ó, batendo, média segurando o preço, não deixando o preço subir. Gráfico semanal da soja tentou buscar a região da 9 lá, já voltou, deixou pavio superior. Vocês sabem que para mim pavio superior é força vendedora, né? É gente empurrando o preço para baixo. Então, se perder esse fundo aqui, vai buscar o próximo e depois o rumo da soja é aqui para baixo, tá? Nada a se fazer por enquanto. Inclusive teve um engolfo de baixa aqui, ó, um PC de venda, tá vendo? Então tá tudo mostrando para nós que a soja tem mais um comportamento vendedor do que uma estabilidade de preço ou então uma alta, uma nova alta. Então vamos esperar aí. O milho também com uma certa dificuldade essa semana. Na sexta-feira, mesma coisa que a soja, deixou um engolfo de baixa com um bom volume vendedor e aí a ideia agora é empurrar para baixo. Não conseguiu romper essa média de 200 períodos, que já tinha tentado aqui, e agora também vejo o milho sofrendo um pouquinho e principalmente perdendo essa região da média de 400, do semanal, olha lá. E aqui nós temos uma ideia de uma
um pivôzinho de baixa, tá vendo? Acionado. Então, alvo do milho agora aqui, depois mais para baixo, tá? Difícil também a situação do nosso milho, hein, pessoal? E o gráfico mensal, deixa eu ver como é que está o mensal do milho. Olha lá, não consegue romper a média de 9, ó. Tá vendo? Então, está perto do preço dos últimos 9 meses e ainda perdendo força. Então, o milhozinho precisa também de uma retomada aí bem grande. Ainda não é momento de pensarmos em compra, tá? E o café das nossas commodities, pelo menos dos grãos, né? É o único que está trabalhando no gráfico diário acima das médias. Estas 2 últimas semanas ficou um pouco lateral, com uma movimentação importante na segunda-feira, mas depois praticamente devolveu tudo a semana e não consegue romper esse topo de 290, por aí. Olha lá, já brigou várias vezes nessa região, né? 290, 289 aqui, ó, 292, 288, 291,50, 288,60 e 289,60. Não consegue romper essa região. Veja que quando ele começa a ganhar potência, vem venda e isso é indicado para nós através desses pavios superiores, né? Sombra superior é força vendedora, tá? Então vamos esperar mais um pouquinho, o café também está complicado, delicado, precisa entrar volume comprador para jogar para cima, tá bom? Para encerrarmos essa primeira rodada, vamos dar uma olhadinha nas principais ações que compõem o Ibovespa, Petrobras e Vale. A Petrobras surpreendeu essa semana, aliás, 2 semanas, né, de alta consecutivas, né? Tivemos 2 semanas de queda e depois 2 semanas de alta. O interessante é que ela rompe essa região da média de 200, que para mim era uma região de bastante defesa, mas ela rompeu na quinta-feira com um gap de alta ainda. Ela abriu acima da 200, chegou a bater na 80, fechou um pouquinho e na sexta-feira ela já abre acima, já até com gapzinho de alta também, e fecha praticamente na média de 80 períodos. Vamos ver se ela vai ter força para continuar esse movimento aqui, porque nesse momento, há um mês atrás, praticamente, ela bateu na 80 e voltou. Exatamente, ó, 31 de maio e aqui foi 28 de junho, praticamente um mês. Ela encosta naquela região da 80 de novo. Tomara que ela tenha força para subir e ganhar novos patamares e Petrobras interessante. No semanal, olha que bonito que ficou. Deixou um padrãozinho aqui, rompeu, ganhou um pouco de força e já rompeu essa regiãozinha aqui, que era uma defesa de vendedores, ó. Agora tem tudo para continuar esse movimento de alta. Partindo de onde? Da 9 e da 21. O que é que falta para nós aqui? Volume, né? Entrou volume, o ativo anda. E se olharmos pelo gráfico mensal, pessoal, olha só que interessante. Não tem nada de complicado no gráfico mensal da Petrobras. Apesar de toda aquela situação que vem para a televisão, que falam de A, de B, de C, olha lá, mercado subindo mês a mês, 2 meses de correção, fevereiro e março, abril sobe, maio faz uma outra correção e junho já vem buscar a média de 9 e fecha positivo. Fechou com 0,64, é verdade, mas positivo. Então, no gráfico mensal, beleza, Petrobras está bem pra caramba. Gráfico anual de Petrobras, olha lá, está subindo desde 2021 sem parar. Este ano já está subindo 12%, apesar dessa queda toda, gap de baixa, troca de presidente, negócio de dividendos, tá aí, ó, tá? Então não deem bola para a notícia, olhem apenas o gráfico informa tudo o que a gente precisa saber, tá bom? E bem antes que a notícia ainda, porque a notícia é atrasada. Muito bem, e para encerrarmos a Vale também começa a trabalhar acima da região das médias, pelo menos no gráfico diário, médias mais curtas, já volta rompendo esse gapzinho aqui, fechou o gap e começa a andar um pouco mais no lado positivo. Será que ela vai ter força para romper essa média de 80? Aqui não teve, depois rompeu e voltou. Tomara que sim. No gráfico semanal, a Vale ainda está um pouquinho mais complicada do que a Petrobras. Por quê? Porque ela está trabalhando abaixo das médias, né? Abaixo da 9, abaixo da 21, abaixo da 80, abaixo da 200 do semanal. Então, a Vale está bem complicada mesmo. Está difícil montar qualquer tipo de posição em Vale. Se nós olharmos aqui, ó, a gente consegue identificar uma certa triangulação dos preços de Vale no gráfico semanal e que pode, sei lá, agora como chegou nessa linha de referência aqui embaixo e também temos o estocástico lento lá na região de sobrevenda, pode ser que venha uma movimentação um pouquinho mais alta, pelo menos até a média de 200 períodos do semanal, o que seria bom para a Vale nesse momento, tá? Pelo menos dá um alívio aí nessa onda negativa, né? E os compradores começam a olhar, pelo menos de uma forma um pouco mais simpática, para os índices, para pelo menos os ativos que compõem o Ibovespa.
tá? Vamos nessa? Vamos ver o que que nós temos então para esta semana? Lá na planilha de Swing Trade, para quem é assinante, já recebeu a informação hoje pela manhã de que já estava tudo prontinho, já foi para o site, já está tudo disponível para que vocês possam analisar. Nós temos essa semana, olha só a quantidade, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, olha lá. Semana de 1 a 7 de julho, nós, com essa mudança, né, do Ibovespa, olhando mais para o lado positivo, fechando a semana positiva, fechando o mês positivo, os ativos que o compõem, é lógico, subiram também e deixaram bons sinais. Então, para essa semana de julho, nós temos para a planilha 25 ativos. 25 ativos, tá? Olha lá que bonito, ó. 11 no gráfico diário, 13 no semanal e 1 no mensal, para que vocês possam estudar e programar suas entradas, tá? Temos ações, temos fundos imobiliários, que eu sempre coloco uma diferença aqui em termos de número de cotas, né? Porque você pode identificar a diferença. E também temos BDRs essa semana, ó. Algumas BDRs aqui também para que você possa analisar, tá? Analisar, estudar e considerar o seu investimento aí para você começar a montar sua carteira de ações, sua carteira de fundos, para você procurar renda e tudo mais. Tá bom? E claro que a gente separa aqui para vocês alguns desses ativos que estão na planilha, alguns eu trago para vocês aqui. Então, essa semana eu trouxe 3 pelo gráfico diário, 3 pelo gráfico semanal, para que a gente possa analisar juntos e, lógico, acompanhar a movimentação dos próximos dias. É o que eu sempre falo para vocês. Monta uma planilha para você aí, o ponto de entrada, o stop, alvo 1, 2 e 3, e você vai acompanhando nos próximos dias para ver quando é que chega, como que chega, se chega, se não chega. E eu até peço que você comente com a gente aqui, por exemplo, assim, ó, Henrique, puxa, você falou da empresa tal, ó, mas eu vi isso, vi aquilo, vamos debater, é legal, isso aí faz todo mundo crescer em relação aos estudos, pessoal. E eu também, né? A gente acaba aprendendo muito também aqui. Tá bom? E aproveita e já fala de que cidade que você está falando com a gente para a gente poder chegar nesse Brasilzão. E é por isso mesmo que nós vamos abrir o nosso treinamento online para que todo mundo possa participar. Inclusive o Roberto, que mora lá nos Estados Unidos, que quer participar também. Então vamos lá. Gráfico diário na tela. Temos 3 oportunidades para essa semana. Vamos lá para as primeiras. A primeira delas, pessoal, é a Companhia Brasileira de Alumínio, CBAV3. Olha só que movimentação importante que ela está fazendo, ó. Está fazendo zigue-zagues ascendentes, vem fazendo zigue-zagues, aí teve ali um pivôzinho de baixa, mas se você olhar pelo gráfico semanal, é apenas um recuo, encosta na média de 400 períodos e já começa a trabalhar novamente na linha do positivo. E olhando pelo gráfico semanal, é aí que eu vou buscar o ponto para vocês, olha lá, ele rompe a média de 80 períodos, volta a fazer o pullback na própria média, e deixa um candle comprador no semanal. Vocês lembram que todas as semanas, quando alguém pergunta de alguma ação aqui, eu falo exatamente isso? O que eu falo sempre? Vamos recapitular. Pessoal, espera passar para cima da média, voltar perto dessa média, deixando um suporte, a média deixando um suporte, fazendo um padrão, fazendo uma figura, deixando um candle comprador, para que depois a gente pense em tomar a posição. Vocês lembram disso? É exatamente isso. Então, por isso mesmo, nessa movimentação do semanal, que nós vamos considerar uma entrada pelo diário, tá? Por que pelo diário? Para o nosso stop ficar mais curto, né? Comentava sobre isso também ontem no ao vivo aqui, no nosso Sábado em Ação. Então, vamos lá. Nesta primeira ação, CBAV3, a entrada estaria lá em R$ 7,03. Então, no rompimento da máxima da sexta-feira. R$ 7,03, o stop está lá em 6,68, é um stop de menos de 5%. Primeiro alvo, ou seja, liquidação parcial, se você comprar 300 ações, 600 ações, você vai lá, 7,25 você vai vender 100 ou 200. Bateu no 7,37, vende mais 200 ou 100, né? Ou no alvo 3, daí depois você vende o lote residual, tá? E com isso você vai conseguir, nessa operação, chegando lá no R$ 8,20, 16%, acho que até mais, 16,64% em poucos dias. A ideia, pessoal, é que ele vá buscar esta região aqui em cima, ó, a média de 400 períodos aritmética, a Veles Wilder. Aqui está a aritmética, aqui está a Veles, tá vendo? Então, subiu de uma região, próxima região é a outra, tá? Essa média vai cair, teoricamente ela vai cair nos próximos dias, então nós estamos colocando uma saída lá em 8,20, tá? Chegou no alvo, galera, sai do ativo. Não fica preso no ativo.
Se você conseguir 16% numa ação em pouquíssimos dias, pega o teu capital, traz de volta para a sua conta, vende as ações, coloca na sua caixa lá, vai pagar os custos, vai pagar corretagem, vai pagar emolumento, taxa de registro, ok? Lucro líquido na conta. Semana que vem, vamos buscar outra. Igualzinho uma loja de varejo faz. Compra do fornecedor, traz para a sua loja, estabelece o preço de venda, vende no preço que ele determinou, paga as suas contas, comissão de funcionário, impostos, fornecedor, barará, lucro líquido no caixa de novo, para quê? Para ele conseguir girar a mercadoria. É exatamente o mesmo pensamento, tá? Não adianta você ficar segurando a ação a vida inteira, ela vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, e o teu capital não vai crescer. Muitas vezes ele até cresce, mas numa taxa menor. A ideia do swing trade é você multiplicar isso de forma rápida. Por quê? Porque você aproveita as pernadas, né? Então você entra e sai com 10%, com 12%, com 5%, com 8%, e a semana que vem você faz isso de novo. É um ciclo, tá bom? Vamos nessa? Segunda ação para o gráfico diário para esta semana, semana de 1º a 7 de julho. CSMG3, Copasa. Ué, mas Copasa não estava na relação da semana passada? Sim, estava. Mas ela deu entrada e voltou a fazer um pullback na média. Então ela nos dá uma outra oportunidade. Ela veio justamente buscar um topo rompido. Olha lá. Topo rompido. Vamos lá, pessoal. Topo rompido volta a ser testado. O que aconteceu? Rompeu o topo, voltou e deixou um 1, 2, 3 de compra com um candlezinho comprador exatamente na região do topo anterior. Ó. Certo? Se você olhar pelo CBAV aqui, olha só que bonito. Ó. Olha como o formato é bem parecido. O que aconteceu aqui? Ele rompe uma região de topo. Olha lá, rompeu um topo anterior, veio buscar o topo fazendo pullback nas médias, deixa 1, 2, 3 de compra. E agora, CSMG no gráfico diário? Rompe um topo e vem fazer pullback exatamente na região do topo rompido. Veja que os movimentos gráficos são muito parecidos. E é isso que a teoria de Dow fala. O mercado se repete. Então, nós analisamos o padrão, olhamos o histórico do ativo e analisamos a probabilidade de acontecer de novo. Portanto, Copasa deixou para nós um 1, 2, 3 de compra em cima da região de um topo rompido, encostando na média, com a possibilidade de ele continuar ganhando força lá. Tá? No semanal, está saindo de uma região de lateralização. Olha lá. Né? Caixinha rompida, joga para cima. Então, beleza, né? Vamos nessa. Entrada em Copasa, R$ 20,99. O stop, R$ 20,45. É um stop de 2,5%, curtinho. Primeiro alvo, R$ 21,39. Segundo alvo, R$ 21,96. Terceiro alvo, R$ 22,85. Gostaria que vocês comentassem comigo aqui se vocês entenderam essa questão dos alvos parciais e alvo final, porque ainda tem muita gente que pergunta sobre isso e às vezes não consegue entender. Então pode ser que eu esteja explicando de uma maneira que a pessoa não consegue determinar essa relação, mas pensa que você está comprando um produto para vender na sua loja e você vai colocar 3 preços. O estoque está lá e você precisa vender em 3 linhas de preço. Vendeu o primeiro lote num preço, você vai colocar o segundo lote para vender no segundo preço e o terceiro lote no último preço. Acabou. Vendeu, pessoal? Traz de volta para o teu caixa. Paga as despesas, põe o lucro no bolso. Isso quer dizer o quê? Ele volta para a sua conta corrente da corretora, fica disponível para que você, a semana que vem, possa buscar outras oportunidades. Tá claro isso? Gostaria que vocês comentassem comigo se vocês entenderam isso ou se preciso explicar de uma outra forma. Henrique, está muito erudito, muito clássico, fala no mais popular. Então, eu acho que essa questão do varejo ajuda a entender porque todo mundo está acostumado à questão de compra, venda de produto, né? Então, eu faço essa comparação. Mas se não tiver fácil de entender, é só vocês escreverem aqui. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Visto já os nossos 3 ativos. Aliás, vimos 2, né? Companhia Paulista e a CSMG. Vamos para o terceiro ativo, então. O terceiro ativo é a Lave3. A Lave3 é uma empresa do setor imobiliário que vem subindo bastante nos últimos anos, aí no último ano, e ela vem dando boas oportunidades toda vez que ela chega na região das médias, ó. E ela chegou de novo na região das médias. Olha lá, gráfico semanal dela, o que ela fez, ó? 9,1 de compra, com essa baita barra de ignição no semanal,
com o estocástico lento lá na região de sobrevenda. A ideia é que ele vá buscar o mesmo tipo de movimentação que ele fez aqui nessas oportunidades. Ó. Essas pernadonas longas e volta longa, pernada longa e volta longa. Então, nós estamos pegando o início dessa pernada longa, tá? Só que nós vamos entrar pelo gráfico diário. Por quê? Porque nós temos um suporte na média de 80, suporte na 9, suporte na 21. Tá vendo? Entradinha em Lave 3, 8,73, rompendo então o topinho da sexta-feira. O stop está lá em 8,29. O primeiro alvo, 9,03. Segundo alvo, 9,46. E o terceiro alvo, 9,70. Então, é uma operação também para trazer mais de 11% aí em poucos dias. E ela tem esse costume, se vocês observarem, quando ela sai da região das médias aqui, ela dá umas pancadas boas, ó. 20%, 8%, aqui atrás, 18%, aqui foi um tirinho mais curto, mas olha aqui, ó, 27%, tá vendo? Então são boas as pernadas quando ela parte da região das médias. O que nós estamos considerando que a partir dessa média de 80, ela pode fazer um movimento aí, pelo menos do tamanho desse aqui. Então, estamos considerando 11% para ficar um pouquinho mais seguro. Tá bom? Beleza? Gráfico diário, então, já vimos. 3 oportunidades. Monta uma planilhinha aí para você acompanhar. Principalmente para você, não é nem tanto para você fazer a operação, caso você queira, ok, mas é mais para você identificar os movimentos e falar assim, puxa vida, acontece mesmo, ele vai buscar lá ó, a região X, o percentual Y, em poucos dias. Então você começa a identificar, fala, puxa, aqui tem um sistema que dá para operar bem. Né? Se você identificar um sistema que te dê lucro no longo prazo, pessoal, você já tem um sistema, não precisa aplicar setup de A, de B, de C. A gente fala aqui, né? Larry Williams, ponto contínuo, blá, 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 blá. Mais uma questão didática, de mostrar para vocês o que tem de estudo já feito. Mas, se você identificar um padrão que para você traz retorno, fique feliz e use só ele. O que não pode é ficar pulando de galho em galho. Hoje eu vou usar o Larry Williams, amanhã eu vou usar o ponto contínuo, depois eu vou usar o do Richard Dent, depois eu vou usar não sei o quê. Você nunca testa um 100%. Você testa uma vez e fala que não funcionou. Aí você fala, ah, não funciona mesmo. Lógico, você não testou, né? Tem que ter estatística, né, pessoal? Estatística que vai valer a pena você fazer a conta no longo prazo. Uma operação não quer dizer nada, tá? Beleza? Muito bem. Antes de passarmos para o gráfico semanal, quero convidar vocês a visitarem o nosso site lá, vdtinvest.com.br e conhecerem todos os serviços disponíveis, tá? Todas as semanas a gente comenta aqui. Temos aqui a opção de serviço, ó, automatização, planejamento financeiro, que a semana que vem quero ver se eu faço um programa especial aqui falando disso, vou trazer um convidado especial para a gente conversar sobre isso, falando um pouco de finanças pessoais, familiares e investimentos. Vamos começar uma nova série aqui, mas clica na opção planos, você que já gosta do nosso conteúdo e quer fazer parte disso também e ter acesso a essa planilha semanal que nós comentamos, olha aí, ó, clica na opção planos, a primeira opção aqui já é o estudo da planilha semanal, que nós sempre avaliamos ações, BDRs e fundos imobiliários, como mostrei para vocês logo na abertura. Para você fazer operações de swing trade e para você fazer uma carteira de renda, principalmente pensando nesses ativos aqui, ó. Fundos imobiliários, construir uma carteira de renda, tá? Para o futuro, certo? Sempre compreendendo o gráfico diário, semanal e mensal, variando o tempo de operação de acordo com o período analisado. Tá aí, certo? Disponibilizada de forma online toda semana e em breve nós vamos criar um serviço novo aqui também, que para quem está começando agora e só pensa, por exemplo, Henrique, puxa, eu só quero construir uma carteira de renda, eu não sou tão agressivo assim, eu não quero ficar entrando e saindo de ações. Então, calma lá, nós vamos ter já no futuro bem próximo um serviço somente de análise de fundos imobiliários. E aí você vai poder considerar fazer os seus aportes mensais, porque o fundo imobiliário você aporta cotas. Então, eu quero comprar uma cota, ok. Quero comprar 2 cotas, ok. Quero comprar 50 cotas, ok. Então, vai de acordo com o teu capital, vai de acordo com o seu hábito de fazer esse investimento. E é justamente por isso que nós vamos fazer esse programa especial falando dessa questão de planejamento financeiro, organização familiar, pessoal e depois de investimento. Beleza? Acesse o site lá, assina e você já tem acesso ainda hoje, se você acessar, para começar o mês de julho com uma planilhona completa e mais aí 25 oportunidades para essa semana. Ok? Vamos nessa? Vamos para o gráfico semanal, então. Temos boas oportunidades para o semanal, hein, pessoal? Vamos nessa, então.
Gráfico semanal na tela, a primeira oportunidade é a Goal. Falamos dela ontem aqui, inclusive foi um dos nossos alunos, né, um dos nossos seguidores aqui do canal que perguntou sobre a Goal. Fizemos a análise da Goal e, claro, ela entrou na planilha para os assinantes e trago para vocês aqui também. Sempre quando alguém sugere uma ação, determinada ação, e nós avaliamos para trazer para a planilha, ela volta para vocês no Boa da Semana, até como forma de agradecimento aí da colaboração de vocês no nosso Sábado em Ação. O que nós estamos enxergando no nosso Goal? A Goal vem fazendo zigue-zagues ascendentes, assim como a Vale melhorou a sua performance nas últimas semanas, a Goal também, ó, fez um candle semana passada positivo, engolfando esse candlezinho pequeno, e essa semana ele já rompe as médias de 21 e 9. Tudo bem que não tem um volume ainda suficiente para jogar lá para cima, mas ela deixou para nós uma região de sobrevenda no estocástico lento. E quem acompanhou o nosso bate-papo ontem aqui vai lembrar. Nós falamos do estocástico lento como ele sendo um pêndulo, né? Então, ora ele está na região lá do zero, ora ele vai buscar a região do 100. Então, naturalmente, se nós estamos olhando o ativo trabalhando num zigue-zague, toda vez que ele está na região de sobrevenda, a ideia é que ele consiga voltar para a região valorização sobre compra. Olha lá, aqui embaixo, sobrevenda, subiu. Aqui embaixo, sobrevenda, subiu. E tudo isso aqui com médias apontadas para baixo, toda ela desalinhada. E agora? Agora ele já faz um trabalho acima das médias e volta a fazer um retorno, deixando para nós um candle comprador acima da média. As duas médias. Pelo menos médias de curto prazo, né? 9 e 21. E esse movimento está partindo da 21. É a melhor situação que existe. E o que é que nós temos também aqui, pessoal? 1, 2, 3 de compra. Olha quanta coisa a gente avalia aqui. Volume não é legal? Tá, não é legal, mas não está ainda tão bom, mas pode entrar volume. Olha só quem está dando condição também, o nosso VDT Swing. Olha lá, aqui atrás ele deu uma bela movimentação. 30% em 60 dias. Que maravilha, né? Ele pode dar esse mesmo tipo de movimentação. Aqui ele partiu das médias, aqui ele está partindo das médias. Tá vendo? Então, bora jogar a nossa operaçãozinha em Goal 4 para o gráfico semanal, tá? Então, pode ser que esse tipo de operação demore um pouquinho mais de tempo. Então, vamos lá. Entrada nela, 10,72, rompendo a máxima da semana passada. O stop está lá em 10,24, é um stop de 4,48%, stop curtíssimo, tá? Para gráfico semanal é curtíssimo. Primeiro alvo, 10,97, segundo alvo, 11,49, terceiro alvo, R$12 cravados. É uma operação para trazer para nós aí quase 12%, 11,94% em poucas semanas. Aqui estamos falando de semanas agora, tá? Segundo ativo para o gráfico semanal, Klabin 11. Veja que o movimento é bem parecido em termos de média, pessoal. O que é que ele fez? Fez um fundo duplo aqui atrás, rompeu esse fundo duplo, volta a testar a região rompida aqui em cima. Olha lá. Veja como o mercado se repete. Região de topo, rompeu, voltou a testar. Deixou para nós aqui uma situação ó, acima das médias. Gráfico mensal, bonito, veio buscar média. Olha lá. Bonito, né? 9,3, 9,2 de compra no mensal. Estou olhando o semanal, mas a gente analisa mensal também. Então, entrada nela. Olha lá o estocástico lento, a região de sobrevenda. O VDT Swing não está trabalhando ainda essa semana, pode ser que na próxima já dê início, mas a gente pega no começo, né? Entrada, 21,70. O stop, 20,84. É um stop mais curto que o anterior ainda, menos de 4%. Primeiro alvo, 21,89. Segundo alvo, 22,78. Terceiro alvo, 23,55. Tá? Operaçãozinha para levar também para o bolso aí, chegando lá no terceiro alvo, 8,5%. Cara, se isso aqui fizer em menos de um mês ou um mês, 8,5% é sensacional, cara. Sensacional. Não tem nada no mercado que te dê isso de forma tão tranquila assim do que isso aqui, né? Ah, Henrique, mas é risco. Pá, mas o que não é risco, né? Você quer ganhar 8% no mês e não quer arriscar nada. Estamos falando de renda variável, né, pessoal? Então, por isso que é legal você começar com pouco capital e aos poucos entendendo como é que funciona esse mercado, esse tipo de negócio, e você encarar isso como uma empresa, o que eu acabei de comentar.
Encare como um varejo. Você precisa estabelecer o seu ponto de compra melhor possível, estabelece o teu risco da operação. Aliás, eu sempre comento aqui que antes de saber o quanto a gente pode ganhar, nós temos que determinar o quanto nós estamos arriscados a perder. Essa é a minha maior preocupação. Stop cada vez mais curto, um alvo, possibilidade de ganho cada vez maior. Lógico, dentro de uma realidade do ativo, né? Não vou colocar um ativo para ganhar 100% se cada vez dá 10%. Então, também temos que ser coerente. Não dá para ser ganancioso a ponto de, né, de falar, vou tirar tudo aqui. Não, não é assim, pessoal. Mas estabeleça o tamanho do teu risco. Então, para cada operação, você tem um risco calculado. E aí, lógico, no treinamento a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente fala da questão do gestão de capital. Tem duas coisas que a gente fala lá: gestão de capital e o gerenciamento desse risco, né? A gestão do risco. Para quê? Para que você trave as operações. Caso dê tudo errado, você vai perder o mínimo possível e não vai sair tão assim prejudicado no seu capital, tá? Existe uma trava no nosso sistema. Beleza? Essa é a ideia. Então, antes de pensar em quanto você pode ganhar, você tem que ver o quanto você admite perder, tá? Lembra disso sempre. Vamos lá, Klabin, então. Entradinha nela, 21,70. Primeiro alvo, 21,89. Segundo alvo, 22,78. Terceiro alvo, 23,75, com stop em 20,84. Já falei aqui, mas só para reforçar. Uma operação para levar para o bolso 8,5%. E para terminar o gráfico semanal, nós temos a Porto Seguro. Porto Seguro PSSA3. Veja que ela vem fazendo zigue-zagues ascendentes com bastante... Opa, esse gráfico está bem ruim para trabalhar esses dias, pessoal. Toda vez que ela vem próximo da 21, ela dá umas pernadas longas. Ó. Às vezes ela perde a 21, mas começa a voltar. Às vezes aqui até caiba uma outra média, mas eu não vou inserir não. A 80 serve bem, talvez uma 34 ela vai buscar aqui. Eu vou até fazer um teste aqui, vamos ver se ela está dando essa... Não, não é 34, pode ser uma outra média. Pode ser uma média mais longa, 50 talvez. Mas eu tenho um pressentimento aqui que ela sempre ela tá numa média entre a 80 e a 9, tá vendo? Essa 80 é uma 80 exponencial e a 9 também é exponencial. Ela toda vez vai buscar essa média aqui, ó, essa regiãozinha, ó, tá vendo? Mas, ok, é só uma percepção. O que ela tem feito então? Quando ela chega perto dessa região de suporte, dá umas pauladas boas, né? E aqui ela deixou praticamente um gift para nós, ó. O gift é esse baita desse candle grande, ele volta praticamente na metade ali e começa a andar de novo. E o que ele deixou para nós essa semana, galera? 1, 2, 3 de compra. Eu até comentava ontem aqui no Sábado em Ação, falei, puxa vida, por que eu não pus a Porto Seguro para entrar nesta semana aqui? Aí eu lembrei, por causa do fechamento abaixo da média, né? E o volume também não estava tão interessante assim. Mas ela deu uma bela pernada. No entanto, ela deixou para nós essa semana 1, 2, 3 e compra. Eu já prefiro mesmo o candle acima da média, não tem nada para dar resistência, né? E essa semana também nós temos o nosso VDT Swing trabalhando, dando condição de entrada, então está mais interessante essa semana, um pouco mais segura, né? No mensal, olha lá, ela veio buscar a média de 9, também está deixando para nós o 1, 2, 3 de compra no mensal, ó, 1, 2, 3. Nós temos uma mínima mais baixa, mínima mais alta, e nesse caso ainda candle comprador. Beleza, hein? Rompeu, é para cima, tá? Maravilha. Então vamos lá para Porto Seguro. Entrada em Porto Seguro, 31,17. O stop dela está em 29,62. Essa tem um stop um pouquinho maior, 4,97%. Primeiro alvo, 31,16. Segundo alvo, R$ 31,89. E o terceiro alvo, R$ 35,90. Tá bom? É isso aí. 3 no gráfico diário, 3 no gráfico semanal, para que vocês possam, então, montar a planilha de vocês, estudarem e acompanharem ao longo dos próximos dias. Tomara que o mercado reaja, né, positivamente agora no mês de julho. Tudo caminha, graficamente falando, para que isso aconteça, né? Não ainda dando aquela baita porradora, mas pelo menos uma subida mais calculada, mais tranquilinha, que já corrigiu bastante o nosso Ibovespa, tá? Na planilha da semana, ainda temos três BDRs pelo gráfico semanal, 5 fundos imobiliários pelo gráfico semanal, e no gráfico diário nós temos 4 fundos imobiliários
pelo diário e um montão de ações pelo semanal. Então tá bem recheada, bem completinha para você que já é assinante, põe seus estudos aí para trabalhar. E se você ainda não é assinante, tá esperando o quê, pessoal? O link está aqui na descrição, mas clica lá, vdtinvest.com.br, opção planos, e você já assina. E a partir de amanhã você já acompanha tudo isso, tá? Começa o mês de julho já estudando bonitinho, tendo essas referências aqui para vocês, tá bom? Começo de mês, segunda-feira, sempre comento aqui, para você que vai fazer day trade, calma, primeiro movimento do índice, fica atento, espera essa primeira movimentação, espera dar sinais, qualquer que seja o seu sistema. Se você quiser acompanhar o nosso VDT Million, que está sendo ainda ajustado, vai lá, acompanha, assista o vídeo para que você possa entender. Vou deixar ele na tela final para que vocês possam assistir aqui, tá? Entender como ele funciona, tanto no day trade quanto no swing trade, beleza pura. Deu 2 operações erradas, para, sai do gráfico, fica 1 hora fora, depois você volta, certo? Mantenha o nível de estresse bem baixinho para você não ficar brigando com o mercado. Swing trade, vai fazer posição, analisou o mercado, abriu o mercado à vista, 10 horas, coloca a tua posição lá, espera pegar, estabelece o teu stop, primeira coisa que você vai fazer é colocar o stop, antes de colocar alvo, coloca o stop. Comentei há pouco. Antes de saber o quanto vai ganhar, é o quanto você admite perder. Então, coloca o stop lá, depois você programa teu alvo. Não pegou a ordem, o que eu faço? Tira a ordem do book no fim do dia, analisa de novo o ativo. Puxa, será que cabe reposicionar a entrada? Será que cabe permanecer no mesmo lugar? Putz, o ativo voltou tudo, não deu andamento naquela análise. Ok, desconsidera, aborta e vamos para a próxima. O mercado todo dia tem oportunidade, pessoal. Todo dia um ativo vai ficar melhor para comprar, outro não, tá? Mas sempre com bastante paciência. Gráfico semanal, põe a ordem lá, até o fim da semana, pegou a ordem, stop também, e depois estabelece o teu alvo, certo? Com bastante cautela, bastante pé no chão e bastante discernimento do que você está fazendo. Precisa de ajuda? Fala com a gente aqui, tem o site lá para que vocês possam falar com a gente também. Se vocês quiserem, entra lá, vou mostrar de novo aqui, ó. Entra lá no site, aqui no site tem o nosso VDT, o Renko, né, que é o nosso atendente virtual, começa a falar com vocês aqui, ó. Esse aqui é o WhatsApp nosso, falou com a gente, vocês começam a conversar através do nosso chat e depois, se quiser falar comigo, pode falar, se quiser marcar uma reunião para a gente conversar, também pode marcar, fica à vontade, tá bom? Beleza? Que vocês tenham um excelente mês de julho, um excelente começo de semana, tem oportunidades no gráfico mensal também aqui na planilha desse mês, tá? Então, fica de olho, porque tem bastante coisa boa surgindo aí. Se o mercado andar para cima, todo mundo fica feliz, contente, aí todo mundo vai investir, ganhar dinheiro. É uma belezinha, né? Na queda, todo mundo fica meio borocochô e tal, mas quando começa a ficar verde, todo mundo fica feliz. Valeu! Boa semana para vocês. A gente se encontra ainda na próxima semana, trazendo aqui o Aprendendo na Prática, ou outro conteúdo que a gente vai fazer com vocês aqui. E em breve, mais uma novidade aí, operações no mercado americano, que acontecem do meio-dia a 1 da tarde. Vou trazer um vídeo exclusivo falando sobre isso e convidando vocês a conhecerem daqui uns dias, tá? Valeu? Não posso antecipar muito agora, mas é uma novidade bem legal, com bons resultados também. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.